Olá, festeiros e festeiras de todo o Brasil. Estamos começando mais um Pod nas Festas. Eu sou Viviane Aragão E eu sou Priscila Brasileiro do blog Querida Data. e hoje nós trouxemos uma pessoa super especial que é uma das responsáveis por desenvolver um produto bem exclusivo para festas, que é a Andressa da Viarte. Hum. Andressa, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço imensamente, é um prazer. E aí nós vamos agradecer agora também os nossos patrocinadores. Primeiramente, agradecer aos caramelos em Baré, que hoje, ó, a gente está com esses aqui são os recheados. E para quem não lembra, isso aqui, não sei se vocês são da minha idade, mas enfim, né, Pri? Isso aqui é a cara da Cara da infância, infância, né? é. Delícia. Isso aqui para festa infantil, para as lembrancinhas, é É muito que é o bom. seguinte, toda vida a gente traz aquele caramelo mais É, tradicional, e só para mostrar que a Embaré também tem esses tipos de exatamente. caramelo, certo? Você morde e você vê o Tem o recheio dentro de recheio dentro. coco, de morango, de menta, de banana, de limão. Eu já degustei todos. O meu favorito é o de coco. Muito Não bom. sei o de vocês, mas o meu Muito favorito é o bom, de coco. realmente. E a gente quer agradecer também a Dolce Divino, que estão presentes aqui em Fortaleza nas melhores e maiores festas, e também a Dolce Nani Vino. Criações, que é responsável por vários tipos de lembrancinha super criativa que tem, inclusive ela envia para o Brasil todo. Nani Criações, está aqui, inclusive a Andressa vai levar para Os casa. doces. É É. dela, é sua, Andressa. A lembrança e a E a caixinha de caixinha de doces. doces. Ai, adorei. E os caramelos. Eita, Os meninos vão adorar. Mamãe chegou certeza. tarde hoje, mas valeu a Vai pena. valer. Mas a gente quer começar falando aqui com a Andressa para ela explicar para a gente como surgiu a Aviarte, o início de tudo e como ela viu esse negócio, né? Porque assim, gente, para quem não conhece, eu vou mostrar aqui um pouquinho dos produtos da Aviarte, tá? Ó, guardanapos, as forminhas, a trouxinha para bem vivido, bem casado, né, Andressa? Sim. Ela viu aqui assim, algo bem específico para as festas e realmente deixa a mesa de doces maravilhosa, né? É. Como foi que surgiu, Andressa? Eu digo que a viagem tem dois começos, né? Sim. Há 32 anos, mais ou menos, a minha mãe se apaixonou pelo mundo dos bordados Ah, e descobriu também que ela amava criar bordados e transformar roupas, né? Então ela começou a entendi. desenhar, a criar, impactar e mudar as roupas através do dom dela, que Dos era dos bordados, bordados. unindo a arte do E bordado. nesse momento era à mão, bordado à mão, Não, sempre foi a a máquina. máquina, né? Nosso bordado ele é industrial. Desenhado à mão, mas Uhum. ele é um bordado industrial. E aí ela começou a transformar as roupas, né? E ela atua até hoje no mercado de moda, né? A gente tem clientes até hoje, Ah, é? um braço da Não empresa. sabia Não É, sabia. é. E aí, 12 anos atrás, uma das nossas clientes do bordado, a Andrea, foi casar e ela, apaixonada assim, apaixonada pelo bordado, assim como a gente, as criações dela tinham muitos bordados. Ela falou, gente, eu quero uma coisa diferente, que os meus convidados, assim, se emocionem ao receber. Eu quero um convite bordado. E a gente falou, fantástico, é um Desafio, né? desafio. Que fantástico. É. E quando eu fiz 15 anos, a minha mãe teve essa mesma ideia de trazer um convite diferente. Então, ela nem trabalhava assim com festa, já trabalhava com bordado. Mas o meu convite de 15 anos foi um convite bordado, que mesclava o acrílico e o bordado. Então, assim, super Nossa, inovador para pra época, né? 20 e tantos anos atrás. Então, assim, meu convite foi bordado. Então, quando a Andrea chegou com essa proposta, ela falou, vamos lá, né? Desafio enorme, porque a leitura da letra, enfim, desenhar aquele convite, a gente se debruçou sobre ele, demorou bastante para criar, mas ficou muito, muito bonito, muito diferente. E a Andrea, por gostar de bordados, quis trazer isso também para a festa. E eu amo festa, sempre gostei de comemorar meu aniversário, a minha mãe também sempre gostou de fazer uma coisa diferente. Ela sempre teve isso, se eu vou fazer com todo o meu amor e para causar um encantamento nas pessoas. E ela usava o bordado a favor disso. Então, há 12 anos atrás, a gente fez esse casamento da Andrea e aí começou também a Aviarte Detalhes que Encantam, por isso dois começos, porque lá atrás era muito Sim. voltado para a moda e depois a gente entrou para o mundo das festas. E foi totalmente disruptivo, inovador, diferente, porque Pois não é. existia forminha bordada, não existia embalagem bordada, não existia porta-guardanapo bordado. Existia o guardanapo, mas todos os outros produtos Nesse não. momento, Andressa, já existia essas caixetas florais, porque eu não lembro, 12 anos No momento atrás, do no momento que convite, você talvez existia de papel, de né? papel, né? Existia de É. papel, bem assim, né? Uhum.
E aí a gente veio com a proposta, até quando a gente começou, algumas pessoas falavam assim, vai mesmo fazer esse produto? Porque era uma entrega totalmente diferente. Sim, sim. E a gente falava, vai. E a gente se apaixonou por esse universo de encantar e impactar pelo detalhe, né? Assim, por a pessoa se surpreender com uma coisa tão linda que tá ali na festa. Então a gente usou esse dom da minha mãe, esse know-how dela no bordado. Ela conhece todos os tipos de ponto, todos os materiais. Então a gente usou esse know-how para inovar dentro do mercado das festas há 12 anos atrás. E ela ainda tá atuando com vocês na Sim, Aviarte? Tá, todos né? os dias, diariamente. Olha Ela é a aí. nossa diretora criativa. É você, a sua irmã? Você tem mais Amanda. duas irmãs, né? Não, Amanda. só sou eu, a Amanda e a minha mãe. Ah, E tá. o meu pai. Meu pai é o tá. financeiro, é uma empresa familiar. Entendi, Meu pai é o financeiro, a minha irmã é nossa sócia em São Paulo, que a gente abriu Sim, esse sim. ano, né? E a minha mãe é a nossa diretora criativa. Então, E Andressa, começou com convite, então. o primeiro produto, assim, foi um convite. E o Depois. convite, eu nunca vi vocês fazerem convite. Então, foi É, produto hoje a que não, gente- que não ficou. Hoje, assim, eu fiz meu convite de casamento bordado. Tem algumas noivas que querem um convite bordado, mas não é, Mas não um, é o não é um forte produto de que a gente tenha vocês. na linha de Não, né? postuário, assim, não. O carro Não. forte de vocês. Hoje? Sim. Cacheta e embalagem, forminha e embalagem. São, assim, os Mas mais- assim, Não sei, para ó, os, são para os esses. docinhos Assim, e as para os cachetas, bem-vividos. que são as cachetas ou forminhas que recebem os brigadeiros, chocolates, né? Os docinhos mesmo. E as embalagens, que é o que a gente fala que recebe doce embalado. É né? não só o bem-vivido, tem também brownie, brownie. palha italiana, tem vários produtos que Vários. pode ser colocado, né? Aí Até alguns clientes até inovam, colocam um tercinho, colocam, sabe? pode Produtos colocar que... os caramelos em baré também. Galera sem baré aí. Pode. Tem alguns clientes que Legal, botam, super já certo. na trouxinha, já colocaram tipo um potinho de mel, E até dá certo? perfuminho. Dá, se couber no tamanho, é o que eu digo, tem que fazer sentido para a pessoa, porque a ideia das embalagens, a gente só trabalha com tecido, né? Sim, sim. O bordado ou não, mas sempre tecido. Então a ideia, quando a gente cria alguma coisa, é sempre encantar, trazer impacto para a mesa, para aquela decoração, para ser algo inesquecível, porque a gente acredita muito que quando impacta, marca. Sim. Então, É. aquela festa, a pessoa sai diferente daquele lugar, né? Ela olha e diz que lindo e ela não esquece. E a gente usa o tecido, então impacta e depois a pessoa poder levar como uma lembrancinha mesmo. Então reutilizar, dar um novo Fica uma uso. lembrancinha em Era casa. isso que eu ia Fica. falar. Eu já vi até vídeos seus mostrando que a pessoa pode usar para outras coisas em casa, como Exatamente. guardar joias, guardar Isso. alguma coisa, né? É. Que realmente fica muito bonito. A gente fica com pena, não tem como Ai, jogar gente, fora isso isso aí, não tem. Isso aí não tem de É. jeito nenhum como ir pro lixo. Nunca na vida. né? Dá pra colocar várias coisas. Já tive cliente que guardou remédio, que guardou aqueles algodõezinhos. Sim. Essa aqui, essa trouxinha, dá pra usar como um mini lugar americano pra você tomar um café da tarde. Ou comer o próprio bem vivido que tá de lembrancinha. Então depois ela abre e vai, quando for comer, Sim. já come com a mesa montada, sabe? Porque ela é redonda, né? Ela é A redonda, embalagem é isso. redondinha. É. Ai, meu Deus, é muito lindo. E quem é a responsável por criar isso aí tudo? É a sua mãe? A mamãe é. Hoje a gente Sempre- também cria, né? A Certo. gente cria muito. Temos coleções autorais Sim, era isso que que eu ia ela dizer. desenha, que a gente. Coleções, né? Tem Isso. também. Que ela desenha, que ela se inspira, que ela vê uma tendência, ela se inspira muito na arte, né? Nas artes, ela faz aula de artes, então se inspira na moda, na arquitetura, e aí ela desenha as coleções, e a gente tem coleções autorais, todas são autorais, criadas por ela. E a gente também cria em assim, collab com o decorador da festa. Então, às vezes ele tem uma ideia, tem um projeto. A gente teve uma festa agora em São Paulo que eu falei assim, cria uma forminha pra mim com crochê, em formato de folha. E aí a minha mãe Nossa. desenhou 3 modelos, ela sempre usa um modelo só. Ela disse, eu não consigo escolher, eu vou usar pela primeira vez 3. E aí ela ficou com os 3. Então, assim, a gente tanto cria em collab, de acordo com o que o decorador tá pensando, ou o assessor tá pensando, e também com o próprio cliente, que às vezes vem com uma história, olha, Era isso que eu ia perguntar. Chega cliente com alguma coisa assim, eu quero desse jeito, bem diferente que é. que ele vem com a identidade visual que foi Meu desenhada, né? Assim, foi pensada por alguém, com aquarela. Eu já tive uma cliente, por exemplo, ela tinha uma coisa com libélula. Então, tinha uma Sim. libélula bem desenhada e a gente trouxe a libélula para as embalagens. Então, a gente pega muito essa essência, essa expectativa que o cliente quer ver, que ele tá sonhando, que a noiva tá sonhando, que a debutante, e transforma em... Eu lembro que elas já Bordado. fizeram a logo do Querida Data. pra Fizemos. mim. Foi, já fizeram a logo. Bordada? Então, Bordada. Foi mesmo. Foi. Em um evento, não Foi, foi? o Eu evento da lembro. Querida Data. Então, acho que até a logo da empresa, se a empresa quiser Sim, fazer. corporativo. A gente fez uma inauguração de um espaço lá no interior de São Paulo, que a gente fez a fachada do espaço, a embalagem. E a ideia era que as pessoas realmente vissem lá no momento, levassem para casa e reutilizassem, e levar aquilo como lembrança. Então dá para trazer
Assim, eu digo muito que são detalhes que trazem a essência do casal, a essência do corporativo, da empresa, a história. A gente conta uma história através de um detalhe. E qual, assim, se você já teve um pedido, assim, bem inusitado, bem diferente, ousado, assim, já teve? Ou as cores diferentes, enfim. Teve algum, assim, que você possa contar? Já teve vários. Pode contar um. Porque a gente trabalha com sonhos e cada pessoa tem um sonho que fala sobre ela, né? É. Então a gente já teve paletas de cores bem diferentes, que às vezes até a gente fica, nossa, será que vai Será que vai dar funcionar? certo? Mas aí dentro do contexto funciona. É, fica Esse legal. casamento que eu falei pra vocês do convite, que foi 12, 13 anos atrás, era preto e branco. Para 12 anos atrás, hoje a gente vê casamentos mais contemporâneos, modernos, com branco e preto e tal. Mas 12 anos atrás, um preto e branco era super diferente. É, Então foi um desafio enorme fazer realmente. algo preto e branco, forminhas, embalagens preto e branco, né? É porque você trabalha tanto com cores e cores tão leves. E casamento, geralmente, a pessoa imagina imagina uma paleta mais suave, mais não suave. veio preto. e o branco, É. que é uma coisa tão batida, tão comum, tão tradicional. Aí a gente quer sair um pouco disso e quer viajar, mas deve ter ficado lindo de qualquer Ficou jeito. lindíssimo. Ela não queria nenhuma flor natural. A gente fez todas as flores de tecido na época. Foi bem diferente. Nossa Senhora. Foi bem E diferente. mesmo com cores bem vibrantes, dá certo dependendo da decoração, né? Dá demais. A gente já fez casamentos bem coloridos, pink com laranja. O meu casamento foi muito colorido. E foi uma mescla de muitas cores. Porque eu falava, e muitas cores e muitas flores. Eu amo flores, né? Não é à toa que eu Sim, trabalho com é. isso. Então eu falava, eu não consigo escolher uma flor só pra me representar. Eu quero um jardim. Todas. E aí eu trouxe até o toque da hortênsia, do azul, dentro do marsala, do fúcsia, do verde, do tons de rosa, desde o rosa claro até o rosa médio. Então a gente faz esse estudo sempre com o decorador, porque é um detalhe que vai fazer parte da decoração. Então a gente tenta entender o briefing, o que é que o decorador quer, o que é que ele pensou para o projeto, tanto em termos de quantidade como de cores, para trabalhar essas cores de acordo com o que ele está pensando e com o que a noiva, ou a debutante, Sim. ou a mãe está pensando, né? Então já tivemos projetos em que as flores são bem coloridas e as forminhas são mais neutras. São mais verdes, são mais beges. Já tivemos também que tudo era colorido, para parecer que é flor em cima e flor embaixo. Então vai muito da ideia e da essência de cada um. E aí, cada história é uma história. E deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje o teu forte é casamento e 15 anos, mas você faz infantil também, Também, né? bastante. É tão desafiador quanto casamento, acho que até mais, né? É mais. Então, o infantil é mais... diz que é mais O desafiador. infantil você pode ousar mais, né? Você pode criar, você pode adentrar, você pode fazer coisas novas e diferentes, porque o infantil Tem muitas permite possibilidades, isso. muitos temas. Muitos temas, Então- muitos objetos, muitas ideias, muitas É. coisas para colocar. O casamento é aquele mais tradicional, Com flores, né? É, De o repente, um arabesco. borboleta, É. arabesco, é. E eu acho lindo quando vocês colocam essas sacolinhas. Dá pra ver. E colocam várias, e às vezes elas são maiores, e fica só aquela chuva de folhagem Esse é o, na a intenção, mesa. né? Exatamente. Isso não lindo, tem né? preço, isso é fantástico. Fica lindo demais. Fica fantástico. E hoje a gente já vê algumas empresas que meio que são, não sei se são os concorrentes, mas que fazem o mesmo produto da Aviarte. Qual o diferencial hoje teu da Aviarte, né? Que a Aviarte produz, né? Se é que é diferencial, eu não sei, porque assim, é um produto novo, Sim. né? Mas a gente sabe que É um tem produto tão vários diferenciado, tão diferenciado, mas É. você tenho certeza que a Aviarte tem um diferencial. Qual Com é? certeza. Não, primeiro o pioneirismo. Foi a gente que inventou, né? Foi. A gente conheceu um chocolatier que, em 2018, que ele falou assim, olha, eu dou cursos no mundo inteiro. Eu conheço não sei quantos países. Eu nunca vi uma forminha bordada de tecido. Porque realmente não existia. A gente inventou esse produto. E aí hoje eu acho que o nosso grande diferencial é o pioneirismo, né? E a criação. Nós criamos Sim, tudo. Vocês criam Nós do zero, criamos né? do zero. A noiva chega com a ideia e vocês E a gente desenham? Isso. Desenha, exatamente. E aí, assim, a expertise, né? A minha mãe já trabalha com bordado há 30 anos, então ela entende Então, muito de bordado. Não é muito. qualquer. É. A experiência Ela sabe é todos os muito pontos, que importante. ponto vai ficar bom em qual tecido. Hoje a gente já aprendeu muito, a gente também já cria, já contribui. Sempre tem um aval dela ali. Mas eu acho que o grande diferencial é essa essência. A Aviarte é a nossa essência, a nossa história. Sim, é a história. Né? A história da minha mãe, a minha Pioneirismo, história. né? Então, o pioneirismo, ele é, assim... Isso ninguém vai tirar da gente. Com Entendeu? certeza. Ninguém. E a produção é toda nossa.
toda, Também. né? É, A produção, que eu sei que vocês abriram uma loja, uma filial, né, em São Paulo, isso. mas a produção é aqui em Continua Fortaleza? aqui. É. A E matriz vocês é aqui. atendem o Brasil todo, na Todo. loja online? É, isso. A produção é mesmo. toda aqui para a gente acompanhar o processo produtivo, É. a qualidade, os tecidos. Então, é tudo feito aqui na matriz. E aí, a gente lá em São Paulo é a loja, né? A gente manda Sim. daqui para Mas lá. aqui tem a loja também. Tem uma loja aqui também. Aqui Tem. e lá. E lá. E a gente manda Aí daqui pro você- Brasil todo e de lá também. Uma dúvida, uma pergunta que não quer calar. Qual o teu público maior aqui no Brasil? São Paulo ou Rio Sul? Porque aqui em Fortaleza foi onde você começou. Sim, é. Mas onde mais te compram? É porque a gente sabe que tem. Hoje, Festas em continua todo sendo o canto. Ceará e o São Ceará. Paulo logo em segundo lugar. Sim. É, Aqui é Olha, nosso... São Paulo ainda tá em segundo, É Segundo, porque, é. é porque Esse São ano Paulo- passa. Eu era acredito, isso que eu porque ia São dizer. Paulo Esse é ano São passa, Paulo, é. gente. Porque A gente já atendia, média- mesmo antes da loja, a gente já Aham. atendia São Paulo. Mas com a loja, Mas com a loja, eu sim. ia com a dizer- participação nas feiras. É. Isso. Porque hoje, quem me falou, acho que foi a Carol Chocolates, que falou, o custo de um convidado aqui no Ceará é um, e o custo de um convidado em São Paulo é o dobro. Então, assim, Sem eles dúvidas. investem muito mais, né? O pessoal do Sul, São Paulo, Rio, enfim, do que aqui. Aqui as pessoas conhecem, Uhum. mas eu sinto que muitos, às vezes, não querem investir, Sim. né? Porque também vai depender do bolso de cada um. Isso. É. Ou então, às vezes, porque não vê um valor naquele produto, É. né? E eu acho que isso aqui tem um valor tão grande agregado, mas enfim. E ainda precisa, assim, muitas pessoas conhecerem, né? Sim. Para realmente É. dar o devido valor, né? É. Graças Mas- a Deus já chegou em muitos lugares, Muitos assim. A gente, lugares, né? às vezes a gente tá numa feira e o pessoal, você é da Viarte, te conheço. Eu fico, nossa. Inclusive, Já eu ia até chegou. falar. Eu sigo uma decoradora de São Paulo, que é a Nicole Sarfati. Safate. Sarfati. É. E ela usa de vez em quando as Usa. forminhas de vocês, eu acho lindos É. as produções dela, É. né? E aí ela já colocou em algumas produções, né, que ela já usa mesmo. E aí assim, para as pessoas verem, para dar valor mesmo. Eu acho bem Sim. legal isso aí, a divulgação, porque as pessoas acham que só tem aquelas forminhas de papel, aquelas bem simples que você compra aí já tudo pronta. E não, Não. né? Tem essas forminhas, né, que fica realmente uma mesa de doces maravilhosa, É. né? E aí- hoje a gente, assim, nosso trabalho, como foi algo inventado, o nosso trabalho de marketing, né, sempre foi nesse intuito de fazer as pessoas conhecerem e entenderem. Porque era tão Entenderem. diferente que às vezes até elas ficavam, como que eu uso? É tão lindo e às vezes é tão bonito que elas veem as fotos, veem os vídeos e acham que é até de maior valor do que o que é, porque a entrega é tão grande, é. muda tanto a mesa, É. faz um efeito tão bonito, assim, modéstia à parte, fica- mas fica tão olhar, o impacto é tão grande É. na decoração, no efeito, as fotos crescem tanto que às vezes as pessoas olham e pensam, não posso. E aí eu já Às vezes eles compram nem que seja um pouquinho, né? Sim, e aí às vezes elas se permitem conhecer e falam, nossa, pode, parece, tá entendendo? Parece ter um valor mais alto do que o que ele é, de tanto que ele entrega, Entendi. entendeu? E vocês fazem também lembranças, né? Ou não? Fazemos. Também casamento, 15 anos, também, de todo jeito, né? É, não é mais, hoje Não eu é acho muito que forte, né? hoje a forminha, a embalagem, a mesa posta, ela tem tanto um protagonismo que a gente faz, porque alguns clientes querem e querem aquela festa toda coesa e tudo, mas não, assim, fazer caixa e tal, não é mais tanto a nossa praia, sabe? Andressa, vocês têm a loja em São Paulo, tem a loja aqui em Tem. Fortaleza. Vocês pretendem ficar vendendo só em loja ou vocês pretendem ir mais pro varejo, tipo outras lojas que vendem forminhas, representantes, tá. vender as formas de vocês, como aqui em Fortaleza temos a Mormaço, né? Uhum. Que já vende cachetas ou uma outra que eu não, Mil Ideias. Tem vários, Tem né? várias aqui. Então vocês pretendem também ampliar ou não? Preferem ficar com a loja de vocês e vender nas lojas de vocês? A gente recebe muito, assim, quase que semanalmente, vou dizer, de pessoas que gostam tanto do produto, que querem revender. Mas a Aviarte, ela não é só o produto. Ela é o atendimento, ela é a consultoria por trás do cliente que fica, eu quero trazer isso para minha mesa, o que que você me indica? Eu quero criar isso, o que que você me indica? Então, esse passo de vender em outras lojas, né? A gente é bem criterioso com isso, até aquilo que a gente estava conversando antes, a gente é bem criterioso com isso, porque a pessoa precisa ter a mesma essência que a gente, da marca, entendeu? O mesmo atendimento. Não é uma forminha por uma forminha.
Eu vendo mais do que um porta-doce. Eu vendo uma decoração, eu vendo, sabe? Então, assim, é algo que precisa ser bem cauteloso. É porque isso aqui é muito exclusivo, são produtos muito, muito É, exclusivos, precisa a pessoa entender né? o produto. E outra coisa que eu te lembrei agora de uma pergunta. Me diz uma coisa, já teve alguma cliente tua que olhou e disse, não gostei? O Não, que que é você muito faz? difícil. É difícil? Nesse Então, ponto aí de, eu não gostei depois de pronto, depois é de muito pronto, difícil. Geralmente no primeiro contato, No é, desenho. mas depois de pronto é muito difícil, porque a gente tem um processo muito cuidadoso de atendimento. sim. Então, um produto, para ele sair da Aviarte, ele passa por, no mínimo, 13 pessoas, né? Então, assim, é um pedido, a gente trabalha com algo Nossa. bem complexo. Então você desenha primeiro, a pessoa tem que Então, aprovar, é isso? a gente tanto tem as coleções já prontas, Sim. minha festa é de Antúrio, eu amei, eu quero essa coleção. Sim, Então, que sim, ela já sim. tá vendo pronta É. e tal. E tem a cliente que ela quer criar. Sim. Então, a gente tem o trabalho de criação, pega um briefing bem detalhado com ela, entende bem o que ela quer, e aí faz o primeiro layout. Ela aprova o layout ainda no computador, ainda no rascunho, né? sim, Ainda sim. no desenho. E aí ela já vai aprovando. Então, a gente vai trabalhando essa O que tiver que aprovação com mudar, ela. que ela não Que tiver, gostou, já ela já muda diz ali. Aí depois que ela aprova o layout, a gente pega as cores e tal, faz uma peça piloto, um protótipo. E aí ela vê, ali ela pode ainda querer alguma mudança. E aí a gente faz, volta pro layout, muda de novo, faz um protótipo. Então, é difícil chegar pronta a festa, a quantidade toda pronta, e ela dizer, não gostei. Não, Porque a gente tem realmente, todo um todo trabalho e processo. acompanhamento por É trás. por isso que não Tempo esse processo todo. Olha, como a fabricação é nossa, eu digo muito que a gente às vezes faz milagres. Então, eu já entreguei, por exemplo, uma festa de um decorador de São Paulo enorme, de quinta para segunda-feira. Porque eu já tenho uma relação com ele muito de entender, então... Isso você fabricando aqui, Fabricando aqui para mandar para São mandando Paulo. pro Sedex. Mandei pro Sedex segunda-feira. Foi. Minha nossa. Então, assim, nossa, que passou o final de semana inteiro trabalhando imerso e era uma quantidade enorme, assim, era tipo 2.500 forminhas, era uma quantidade grande. Então, a gente ficou imerso ali e deu tudo certo, entendeu? Mas um prazo para ele ser tranquilo, pra gente fazer todas essas etapas, esse briefing bem feito, os desenhos, as aprovações, com calma, hoje a gente pede 60 dias, assim, já sabe? Criação 90 dias. Criação 100%, o ideal seriam 90 dias, né? Mas pra Uma personalizar... noivinha que tá com calma, organizando. Exato, tudo com calma foi melhor, gente. Principalmente um dia tão especial, né? Pois Então, aí dá tudo certo. dá. Já vai Ela com vai com a identidade visual, a antecedência. gente vai criando Mas juntas. hoje em dia as noivas tudo é com um ano de antecedência, né? Hoje, por É. exemplo, hoje eu passei muito orçamento, que eu trabalho também com noivas, né? Muito orçamento, tudo para 2026 para frente, né? Quando Até quando se 2027. antecipa, tudo flui melhor. Tudo dá certo. Tudo flui melhor. Mas a gente consegue entregar por a produção Consegue. ser toda interna. Quando já tem tipo a coleção pronta, é mais fácil, né? É. Já vai só para produção, não precisa ser, né? Mas ainda assim, mesmo que Mesmo ela, por assim? exemplo, ela gostou dessa trouxinha, mas a cor dela é lavanda. Aí ela fecha com a gente pega a paleta de cores com ela lá, pelos cones de linha, define as cores com ela. A gente vai fazer uma antes de fazer as 500 que ela comprou. Aí eu faço um porque vai protótipo que pra a ela cor- ver uma na frente, pra depois eu produzir, Que a entendeu? cor ela não gosta. Porque são muitos detalhes, então às vezes o decorador pensou numa cor mais suave, porque as flores estão mais fortes, então a gente tem muito esse cuidado para respeitar o todo, né? Nosso produto faz parte de uma grande decoração. orquestra, de uma É. grande, né, de um grande conjunto de profissionais, então tudo tem que estar ali bem alinhadinho. Então ela escolheu, depois a gente define a paleta de cores, traz para cá, faz uma, ela aprova e a gente produz, para Vocês ficar bem estão vendo, harmonioso. né? O pessoal de casa, como não é fácil. Não. E no começo ela falou que a mãe dela continua estudando, né? Sim. Não é porque já Sim. tá em São Paulo, ainda vai crescer mais, vocês estão no sucesso Amém. hoje, mas isso aqui não é nenhum milagre que vocês ainda vão alcançar. E eu Amém. tenho Deus orgulho que é quiser. o produto da Da nossa terra. né? E que alcance o overseas, né? O estrangeiro. Então, Com assim, certeza. não é à toa que elas estão tendo esse sucesso. Olha o carinho, olha o cuidado, É. olha a produção, olha o zelo, olha a atenção de fazer com que o cliente saia realmente satisfeito, de que saia realmente na cor que o cliente quer, que o decorador quer, e conversando com todo mundo, se alinhando. Não é fácil o jogo cintura, Não. mas como elas já estão há 30 anos, Não, No bordado. Com No bordado nos né? eventos, 12. 12, há 12 anos no mercado dos eventos e 30 anos com bordado, vocês têm experiência, vocês já É. passaram por muita Muita coisa, coisa. então Muita coisa. é é isso verdade. aí. E deixa eu te perguntar uma coisa. Como você lida com imprevistos? Assim, tá na produção e aconteceu alguma coisa que vai ter que parar a produção.
Tem Uma sempre um plano B, C, energia que D. falta, não sei, alguma Sempre. coisa. Tem que ter um plano Tem B, que sempre. ter. Plano B, Mas C. já teve algum assim que você possa citar que já aconteceu ou não? Sempre vocês procuram trabalhar assim de uma forma que minimize o máximo possível os imprevistos, A gente trabalha de uma forma porque tem muito. prazos para, né, para A gente cumprir. trabalha com prazos, mas acontece. Às vezes um tecido que falta, às vezes uma linha que falta. Mas a gente trabalha com. A gente toma muito cuidado e a gente tem muitos processos definidos para que justamente tudo flua, né? Então, imprevistos acontecem, às vezes, inclusive, de força maior. Já aconteceu da gente programar todo um dia de trabalho e a energia faltar. Mas para isso, a gente trabalha com antecedência, para que a gente possa contornar todos os imprevistos, né? E tudo que acontece vira uma reunião e um protocolo dentro da empresa. Tudo. Às vezes, algo que o cliente entendeu diferente, a gente traz para dentro, avalia e cria um protocolo, né? Então, assim, eu acho que isso também é um grande diferencial, Com sabe? certeza. Porque uma vez uma cliente até falou: eu tô achando o adesivo de vocês um pouco grande. A gente tava em fase de transição de adesivo, mudando o papel. Ah, o adesivo que O fica adesivo que fica aqui embaixo, dentro. né? Ah, A gente entendi. estava em um momento de transição. E aí as meninas Entendi. trouxeram: olha, o cliente está falando que o adesivo está um pouco grande. A gente estava justamente na transição e o fornecedor entregou um maior para resolver, né? Entendi. Para a gente não ficar sem. A gente falou: não se preocupe, isso já estava sendo resolvido. Então, assim, a gente traz muito tudo o que acontece para que a gente resolva aquele caso, crie um processo para que não aconteça. Então, até o processo de conferência. Hoje a gente confere o pedido inúmeras vezes. Terminou de bordar, conta. Terminou de recortar, conta. Terminou de montar, conta. Terminou de embalar, conta. Sabe? Então, assim, tudo. Entendi. Aí o pedido ficou pronto, vai para a conferência para a própria vendedora que atendeu aquele cliente conferir de novo. Então, a gente tem várias conferências. Endereço. Uma pessoa faz o endereço quando o pedido vai para fora. Uma pessoa faz o endereço e outra confere. Então, tudo isso a gente vai criando processos para evitar imprevistos. Eles podem Gente, acontecer, mas a empresa hoje é toda cheia de processos, cheia de legal. métodos para que a Sim, gente sim. consiga mitigar e acontecer o mínimo possível. Porque a gente está Eu falando conheço de um dia que não tem empresas volta. que fazem esse Entendeu? processo e Evento, não não. colocam em prática. Então, A vocês, gente vocês vive isso, a gente vai, respira isso. viveu a experiência, fez a reunião, fez o protocolo e Traz pra aquilo dentro. ali traz, vem para o dia a dia, vem para a rotina Vem. de vocês, né? Vem Isso é pro dia a dia. muito importante. Bem, senão a gente não. Nosso trabalho ele é muito complexo. Veja que eu tenho variante de cor, tanto de tecido quanto de linha. Então, assim, Sim. são quantidades diferentes. Hoje, lá em São Paulo, o nível de detalhe é. A nossa forminha já sai com a informação de para qual doce vai aquela forminha. Ou aqui, por exemplo, em Fortaleza é diferente. A gente manda o quantitativo para a doceira, lá ela vai escolher qual. Em São Paulo já vem com. Então a não gente sai com sabia. tudo detalhado. Então, o nível da operação é muito complexo. São muitas Mas- variantes. São mais de 21 mil modelos, gente. Então, tu Nossa. imagina, eu posso produzir, entendeu? A gente, às vezes, tem 1000 OPs, ordens de produção rodando. Então, Meu se eu não tiver Deus. processos muito bem definidos, um sistema, uma equipe Nossa. muito comprometida, e a gente tem gente que trabalha com a gente há 20 anos, não Ah, funciona. isso é muito importante É. falar. É Tem- outro diferencial de Nossa, vocês. Que é um time, além de treinado, É. comprometido, Uhum. apaixonado, né? Assim, então, se não Entendi. viver o processo, não funciona. Não Então, a funciona. gente está, assim, coloca o processo e vive para poder entregar tudo certinho. E hoje, lá nas lojas, tem pronta entrega ou só por encomenda? Tem, a Tem, pronta né? entrega é uma história bonita, assim, porque nosso maquinário, o bordado, nosso produto, ele une duas artes, né? O bordado industrial e o trabalho manual. Uma coisa não funciona sem a outra. Então, a gente tem um maquinário muito grande. E a nossa cliente Aviarte, que é a cliente Aviarte, que ela respira esse detalhe, que ela respira o encantamento, que ela quer levar isso para a vida toda dela. Então, ela vinha para o casamento, que é uma quantidade grande, mas ela falava, vai, o meu civil é menor, você faz? E aí ela falava, vai, eu vou dar um jantar na minha casa. Você consegue fazer para mim? Eu não posso fazer um jantar sem a Aviarte. E aí depois elas engravidavam, quero fazer a minha maternidade, quero fazer o meu batizado. E aí a gente viu que existia essa possibilidade de a gente acompanhar essa cliente em todos os momentos felizes da vida dela, que é a nossa principal vontade. Então a gente começou com a loja para atender esses eventos menores da cliente Aviarte que queria ter Aviarte em todos os momentos, até na casa dela, né? E é uma mesa menor, 12 Sim, lugares, sim. 8 lugares. Então a gente começou a loja e aí quando veio a pandemia, que todos os eventos pararam, aí eu lembro demais desse momento, a gente sentado assim numa reunião, é agora.
E aí a gente, enquanto todo mundo freava, né? Porque o mundo pedia isso, a Uhum. gente, quando foi possível, lógico, quando deixaram voltar, né? Devagar e tal, a gente começou a produzir e aí estruturou, aproveitou a pandemia para estruturar esse outro mercado. Né? Então, hoje a gente tem o ateliê, que é o sob encomenda, que é o pedido personalizado, que a gente vai produzir para aquela noiva, para aquela debutante, para aquela mãe. E a gente tem a pronta entrega, que são coleções que a gente já produziu. E aí a gente, na pandemia, aproveitou para estruturar toda essa pronta entrega, como que ela ia funcionar, quais os produtos que iam vir, contratar mais pessoas para isso. E aí a gente, quando o pessoal freava, a gente acelerou na pronta entrega. Na E produção, aí, né? hoje a gente tem pronta entrega de várias coleções, algumas continuam exclusivas do showroom, mas a gente hoje tem pronta Tá. entrega de várias coleções, inclusive do infantil, que foi um mercado que as nossas noivas, quando viraram mãe, pediam muito. Andressa, é circo, eu quero. Era. Eu, quando virei mãe, também queria trazer a viagem para esse É. universo. Então, a gente criou as coleções infantis, hoje é bem grande o nosso portfólio de coleção de infantil. E aí ela tem muito pronta entrega, tem tanto para o casamento, para festa de última hora, para festa pequena. Então a gente produz em quantidade, mas os pacotes têm de 10 unidades, os porta-guardanapos de 4, que é justamente para que as pessoas possam, as clientes possam ter na casa e na festa do tamanho que ela for, Inclusive no site, né? inclusive no site. A pessoa Também. pode comprar Pode e comprar recebe e em receber na casa. casa dela. Sim. Bem Não precisa legal. nem sair de casa. E envia para o Brasil todo. E na época da pandemia as pessoas estavam fazendo muita mesa posta, né? Mesa Então deve ter vendido posta, bastante. A gente fez muita mesa posta em festas menores. É. As pessoas estavam, assim, perceberam mais ainda a importância da vida e do celebrar, né? Que eu digo muito que quando a gente celebra, a gente está dando honra e graça pela vida que a gente tem. Então as pessoas celebravam mesmo que fosse 2 pessoas em casa. Isso. E aí a pronta entrega com um pacote de 10 unidades, ela fazia uma mesa linda. Com Então, na certeza. pandemia, E qual é o teu carro-chefe? Que, assim, tem algum produto assim, esse aqui é o que mais vende, é o que as pessoas mais gostam ou não? olha, tem, assim, em termos de categoria, as forminhas hoje são o nosso carro-chefe, são os produtos mais vendidos, né? De um modelo, assim, específico, Sim, é um modelo específico que eu tô perguntando. olha, a mais procurada, né? Olha aí, essa A daí. trouxinha mini rosas. Ah, Mini Rosas, o Mini nome. rosa, a coleção. Essa Olha aí, que mesma que coisa você tá linda. mostrando Essa pra aqui, gente. é. Que foi essa que você estava falando que teve muitas visualizações. Viralizou, teve mais de 3 milhões. Viralizou, porque é Viralizou. muito linda, olha só. E aí hoje ela é a mais procurada, assim, pessoal. Aquela que eu vi, a gente já sabe que é essa, porque assim, E ela sai de outras cores também, também, né? de outras cores. E essa outra aí é de docinho, é isso? Essa é a forminha quadrada de. Pra lá? É. É. É, Essa é a forminha quadrada que a gente também inventou, né? Era muito mais. Era comum as forminhas quadradas serem todas de papel. Então a sim, gente sim, trouxe sim, essa sim. ideia do E ela é toda bordado, né? articuladinha. De tecido também, né? Tecido, sempre tecido. É. Nossa, gente. Você comer um docinho disso aqui, você aí não tem coragem de jogar fora, né? Não, não tem como jogar fora isso aí. Você leva pra casa e você utiliza em outras situações. A gente ideias. come assim 8 docinhos, pensando nos 8 lugares da mesa pra botar um em cada. Pra levar pra casa, pra guardar e usar. É uma verdadeira lembrança dos casamentos, dos aniversários. É uma verdadeira lembrança. E hoje em dia, é a noiva que chega para você, ela quer a forminha, ela quer a embalagem, ela quer o guardanapo, ou não? Ela quer tudo, ou quer só exatamente só a forminha? Vai muito do perfil de cada noiva, né? De cada festa. Assim, quando elas fecham tudo, fica uma festa muito mais coesa, né? Sim. Então, assim, quando ela procura a forminha, a embalagem, a mesa posta, fica tudo muito harmonioso, tanto em cores como em elementos. Então, a gente sempre mostra tudo, né? Mas vem De acordo de acordo com o que a o que ela pessoa sonha, quer, que ela- de acordo é. com o orçamento dela também. exato, com o que ela Né? viu, com o que ela pensou. Mas, assim, mas estava lembrando aqui da Gabi, da Dolce Divino, que esteve aqui com a gente, e ela falou que na hora que ela está montando um bolo, ela tem muito aquela conexão com o decorador. Ela liga pro decorador, mostra a foto do bolo. Olha o que é que você acha, tá adornando com a decoração. E no seu caso, também tem isso ou não? Você tem muito assim, só com a noiva ou o decorador também entra no processo de criação? O decorador participa muito ativamente, porque Sim. é um acessório, é um detalhe que vai fazer parte da mesa dele. Então, assim, é fundamental que ele esteja ali acompanhando todo o processo. Então, a gente faz as amostras, manda para ele, manda para a noiva. Alguns já tem um grupo ali com todo mundo, manda para o assessor também, participa muito ali, dando opiniões, sabe? Porque ele conhece o perfil da noiva, então ele já olha, sabe que ela vai gostar. Então, assim, lá em São Paulo, por exemplo, é tudo via o assessor decorador. Né? É, Assim, né? mais. Então, é tudo muito ali dentro da ideia deles.
Agora, eventos menores, às vezes a própria mãe, a própria noiva, que é um evento menor, ela quer participar mais ativamente, né? Então, vai muito do Entendi. perfil da festa, mas assim, faz muita diferença na decoração, né? Então, o ideal é que esteja ali bem em harmonia com a decoração. Exatamente, com É harmonia, né? fundamental. Porque não adianta você ter o maior cuidado em fazer algo que depois não vai dar tão certo com a decoração. Às Não, vezes é o decorador, né, fundamental. não vai adornar, não vai ornamentar da forma correta. Inclusive, no atendimento, a gente sempre pergunta o que seu decorador indicou de quantidade, que às vezes elas pedem pra gente dizer a quantidade. Então, a gente sempre pergunta o que o decorador pensou, porque às vezes o decorador pensa numa mesa 100% de forminhas, um modelo só, às vezes vários modelos. Pois Então, a gente é. sempre pergunta fala, o que o decorador indicou, o que a sua doceira indicou, às vezes é a doceira. Qualidade. É. Aqui é tipo 40%, 30%. São Paulo é 100%. Era isso que eu Goiânia, ia te 100%. perguntar, porque muda muito, Muda né? muito. Aqui realmente elas indicam 30, 40% de E pronto. forminhas. É, O 50% resto, já é muito. lá em São Paulo é 100%. Lá em São Paulo, 100%, Goiânia, 100%, É Belém, mesmo. 100%. Então, assim, a maioria. Tá. Dentro disso, ainda tem suas exceções dentro do perfil da festa, né? Mas, assim, vários outros estados é 100%. Eu tenho que adequar de acordo com a realidade de cada cidade e de cada festa. Então, assim, às vezes o pessoal fala, grava os vídeos dando dica de quantidade. Mas Não dá. não consigo. Não dá, é. Aí eu vou É. gravar um vídeo só dizendo, depende da sua festa. Não é uma resposta, As entendeu? pessoas me perguntam muito, né? Principalmente na TikTok, e eu pego até os cortes e levo pro Instagram. A quantidade de personalizados e de forminhas, não sei o quê. Gente, vai depender, primeiro, do tamanho da decoração, Exatamente. né? Vai depender do tamanho da mesa, porque já aconteceu comigo de eu encomendar tanta Que não forminhas tinha, não personalizadas. cabia. Não coube. É, Não coube. Aí ficou um acontece. monte guardado porque não coube. Então, assim, tudo vai depender do decorador, do tamanho da sua decoração, quantidade Exatamente. de convidados, enfim. Tudo, a maioria das vezes você tem que ver com o decorador, com a doceira, né? Então, assim, a realidade de cada lugar é De cada diferente. lugar. Porque vai depender, às vezes, do tamanho da mesa, como você falou. Se a mesa vai caber, aí, lógico, pode fazer reposição, que acontece muito lá. Vai muito do, entendeu? Do projeto, Entendi. do orçamento, da realidade, do orçamento, é. costume da cidade, da tradição da cidade. Entendi. Então, é muito. Tudo é personalizado, até a quantidade, entendeu? Eu imagino, eu imagino. Acaba um pouco com aquele problema do avanço na mesa do... Não sei se acabam, né? Porque tem muita gente que fala. Aqui em Fortaleza eu vejo pouco, mas fora, em alguns lugares, em alguns estados, o pessoal avança muito na mesa dos doces. Mas quem faz isso Aqui em aqui, Fortaleza eu- tu vê Tu pouco. vê pouco. eu vejo. Vejo as pessoas. Eu vejo menos quando, Vejo tipo, o jantar ou a menos. delicatessen tá super bem servida. Agora, quando a festa demora a servir Gente, o jantar ou não tem mesa de É. entrada delicatessen, aí o não, pessoal avança. Não sei, as festas que eu tô indo, eu tô vendo o meu povo mais educado. Ô, coisa boa, lindo. Enfim, antigamente tinha muito. Hoje em dia, eu vejo as pessoas pegando, mas não como antigamente que o pessoal avançava. Hoje, é bom, enfim. Mas Mas as pessoas respeitam um pouco mais o tempo respeitam da mesa, um pouco concordo. mais. Mas quando respeitam libera, um pouco mais. porque antes Mas as o pessoas não que eu respeitavam nem a vejo- liberação, né? Entendeu? Hoje em Tinha que ficar uma dia, pessoa lá de olho, vigiando, porque senão- eles liberam, enfim, depois dos parabéns, vamos supor que é uma festa de aniversário, depois dos parabéns libera, ok, as pessoas pegam, e também nos casamentos pegam, mas não era como antes. Eu já vi relatos, né, que as pessoas avançam antes do começo da festa, antes dos parabéns, né? E por isso que eu digo que aqui em Que isso melhorou, Fortaleza é. é um pouco diferente nesse sentido, porque eu fico assim impressionada. Quer dizer, no começo da festa, os convidados já avançaram, não ficou nada. Não, é, Aí graças eu a Deus, isso aí fico, realmente isso aqui concordo, realmente não é. tem, né? Graças a Deus. Mas assim, a gente tinha um ou outro que a gente vê o pessoal pegando, leva uma sacola, enche a sacola Ai, de Deus. doces. Isso Quero aí morrer, mas não. faz de conta que não tá vendo. Mas enfim. Mas tem aí você colocar uma mesa linda, né? Com essas forminhas e tudo, pra não conseguir nem cantar os parabéns, vamos supor, né? Uns 15 anos, não conseguir nem cantar os parabéns porque as pessoas já avançaram, aí dói no coração, Não, né? Ave Maria. Dói no coração de todo jeito, porque... Teve uma pessoa que me falou que não conseguiu nem tirar as fotos. Não, mulher, aí não Nem dá. tirar. Agora também ela era para ter tirado as fotos bem antes, né? Enfim, mas até tirando as fotos ela não conseguia, a mesa vazia. Isso é relatos que eu recebo, viu, de pessoas, não estou tirando da minha cabeça, não, foi porque eu recebi, eu fiquei Ai, Deus. impressionada. Tem todo tipo de festa, né? Tem todo tipo de festa. Então, enfim, a gente se depara a Falando realidade. nessa situação aí, meio desagradável, dá pra lavar, porque a pessoa enche
na bolsa, né? Aí fica tudo melado de chocolate. Dá pra lavar quando chegar Ó, em casa? não recomendo. A gente nunca fez esse teste de lavar para Porque deve reutilizar. tirar Não, toda a nunca fiz. essência do. É. Muita gente fala, ai, mas é de tecido, eu já usei 1000 vezes, mas Vixe, eu não Maria. posso vender isso. Tenho clientes que, tipo, que usam pro casamento, aí usa pros aniversários das filhas e tal. A forminha, né? Porque Sim. vai, às vezes o doce vai ali aberto, né? Algumas docerias usam protetor e tal, mas Pois assim, é, com não é protetor, algo que eu mas realmente venda, geralmente suja, porque, né? gente, vai um alimento, então É, tem um fungo, tem uma tem um bactéria fungo, ali, então assim. Eu não posso me responsabilizar por isso, sabe? De lavar e indicar o reuso da forminha. Da embalagem vai, porque não é direto. É celofane, tem uma geralmente é. proteção e tal. Mas a forminha eu não recomendo, porque a pessoa tem que saber onde guardar. Às vezes guarda num lugar que dá mofo, aí quando ela usa de novo, vai pro doce, entendeu? A gente tinha uma revendedora nos Estados Unidos que eles reutilizavam colocando vela. Sabe aquelas mini velinhas Ah, fazendo centro de sim. mesa? Aí fica E aí não é um lindo. alimento, então dá um É. novo uso. Tive uma cliente que ela desfez e usou tipo como um porta-copo. Então vai muito da criatividade de como utilizar. Tive É, uma que vez uma grande amiga minha, foi lindo. pro casamento da minha irmã, e aí eu fui na casa dela e tal, ele tava do lado assim da cama como um porta-anel, os anéis dela guardados aqui dentro. Ai, que Então lindo. quem tem criatividade e Lindo. É, sensibilidade, dá um novo uso. Não necessariamente com uma forminha novamente, mas com outro olhar, com entendeu? certeza. Então, Esses aqui eu já fui para casamento e esse exatamente que era de bem vivido, bem casado, eu já usei para colocar joias. Eu ia viajar, aí eu coloca. tava sem algo pequenininho, peguei, e coloquei anel, brinco, enfim. E É. fica lindo Até dentro da bolsa, a gente às vezes quer dentro guardar um da remédio, bolsa. alguma Pois coisa, é, bota. e fica lindo Fica realmente, lindo. porque você tem que até mostrar que pode ser reutilizado, Exato. né? Porque para as pessoas quererem realmente usar na festa. E é uma forma de lembrar, né? Da festa, quando você Sim, pega aquilo, você lembra, você lembrancinha. lembra de onde você pegou, o que é que você viveu ali, um momento especial que você teve, É, de quem foi a festa que você foi. Então é uma forma de eternizar mesmo exatamente. Com o certeza. sonho, né? Exatamente. Deixa Uma eu te lembrança perguntar uma coisa. maravilhosa. E os 15 anos, por exemplo, 15 anos, a gente falou muito de casamento, 15 anos. A gente vê muito aqui folhagens, flores, 15 anos que sai mais, assim. Tem algum estilo diferente para 15 anos? Porque às vezes, ultimamente, eu estou vendo muito 15 anos, assim, meio. é, como é que se diz? Flores. Não com flores. Meio assim eletrônico, Modernos. meio essas coisas bem diferentes. Vocês conseguem desenvolver assim um visual diferente para essas? Porque eu não consigo. Bom, eu, né? Eu acho tão lindo, eu não consigo imaginar esse produto aqui que eu só vejo com flores, com outra, né? Outra Entendi. coisa, né? Outra cara. Mas Mas consegue, né? tem, sim, Qualquer a gente jeito. tem linhas mais minimalistas, né? Que É, sejam esse estilo. mais geométricas, tem a coleção geométrica, que ela traz um ar mais moderno. Sim, era isso que eu queria dizer, geométricas. Tem, tem. Tem, por exemplo, a gente fez um 15 anos agora, da Maria Beatriz, que ela tinha uma identidade visual que mesclava, assim, o moderno com ainda com um ar romântico. E aí ela tinha uma identidade visual em tons de rosa com o toque do dourado. Então a gente pegou essa identidade visual dela e estampou as forminhas. Não tinha o bordado, mas tinha a estampa, a Ah, identidade tá. visual. Vocês fazem a A estampa gente também, também né? faz produtos lisos, forminhas lisas. Então a gente trabalhou no dela um degradê de tons de rosa. Ah, E uma delas, que era a forminha estampada, conectava a todas as outras que tinham tom de rosa. Então a gente entendi. trabalha com recorte a laser, que traz um ar mais moderno. Então é super possível. Tem as embalagens que são mais de linha reta, da coleção Santorini, que ela é bem minimalista, assim. Então a gente pensa muito nos perfis de festa, nos perfis de noiva, nos Porque tem. estilos. É, Até quando eu abro, assim, às vezes a caixinha de pergunta, eu pergunto, né, qual é a festa que você quer para montar uma composição de inspiração? E o estilo, porque às vezes o cor estilo. é diferente de estilo. Às vezes Sim, pode ser verde e branco, mas um ar mais botânico. E às vezes pode ser verde e branco clássico, assim como 15 anos. Pode ser tons de sim, rosa mais moderno ou tons de rosa mais romântico. Claro que uma cor branco e verde, ele puxa muito mais pro clássico, né? Por sim. conta do que a gente vê muito. Mas cor e estilo são, assim, podem ser separados. Então a gente consegue, a gente tem as coleções de flores que o pessoal adora, mas tem coleção de arabesco, tem coleção geométrica, tem coleção de minimalistas, tem coleção estampada, tem folhagens, flores, hortênsias, lavandas. Nossa, Então, assim, a criação ela é muito dinâmica para poder entrar em cada entendi. personalidade, né? Muito, eu fico imaginando. É. Porque eu vejo sempre as flores, né, e Sim. rosas, por isso que eu
perguntei Mas porque eu ainda não tem, tinha visto, né? As tem. formas geométricas e tudo deve ficar Nosso realmente tempo muito já lindo. está O nosso Bem tempo já no- está. no limite. Mas falamos muita coisa. Muita É, coisa, foi né? ótimo, foi maravilhoso. Mas antes de encerrar, a gente quer agradecer os nossos patrocinadores. Vamos agradecer a Embaré, que nos deixou com esses caramelos Recheados deliciosos. hoje. Hoje eu prometi que ia trazer e trouxe os caramelos de coco, morango, menta, Acho que tem banana. morango, banana, goiabinha. Tem. Meu favorito é o de coco. E obrigada, Embaré, por estar conosco. Vamos agradecer a Dulce Divino e a E também a Nani Nani Criações, Criações. que é Está conosco as na segunda lembranças, né? temporada. Isso aí. Já está na segunda temporada com a Nani, né? Segunda É temporada isso com a aí. Nani. Está E gravando a agradecer a primeira. Andressa também, Eu que que deu agradeço. uma aula pra Deu uma gente, aula né? pra Sobre gente, esses foi. produtos lindos. Se você não conhece, vai lá no Instagram da Aviarte, vocês vão se apaixonar. A gente vai colocar aqui embaixo o Instagram da Aviarte, vai colocar o nosso do podcast. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Não esquece de se inscrever lá no Instagram da gente, tá? E é isso aí, gente. Obrigada pela audiência. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.